Olá, meu povo! Para quem não me conhece, eu sou Valéria Loreto, mestre em comunicação e cultura e terapeuta holística. Sejam todos bem-vindos ao programa Alquimia do Bem-Estar. O canal Arte Agora integra a plataforma Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Se você ainda não se inscreveu, aproveite esses momentos iniciais para se inscrever no canal. E se você gostar do programa, não se esqueça de dar um like, deixar comentário e compartilhar com os amigos, porque isso sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante e fará com que ele mande para mais pessoas. Quem tiver sugestão de tema para o programa, pode mandar para o meu Instagram, @LoretoValeriaTerapia. Eu não sei se vocês se lembram, mas no programa de junho, a minha convidada, Bel Ribeiro, que veio falar sobre autocuidado, contou para a gente que ela estava fazendo um curso de estudo biográfico da antroposofia lá em Minas Gerais. E aí o que aconteceu? Alguns telespectadores ficaram muito curiosos sobre esse assunto e eu também. Então, para satisfazer essa curiosidade e ampliar a nossa visão sobre trabalhos terapêuticos, eu chamei uma pessoa que trabalha como aconselhadora biográfica e estuda o assunto há 27 anos. A minha convidada de hoje se chama Elizabeth Sarmento Pereira, tem 64 anos, é casada, tem 3 filhos e uma neta. É pedagoga, com formação em pedagogia Waldorf e biografia humana, ambas feitas em São Paulo. Boa tarde, Beth, seja muito bem-vinda. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Valéria, obrigada pela essa oportunidade dessa conversa, né? E a todos que estão nos assistindo aí. Beth, embora o nosso foco hoje seja o estudo biográfico da antroposofia, eu pessoalmente acho que caberia você nos falar agora um pouco sobre quais são as bases da antroposofia de Rudolf Steiner. Lembrando que a nossa audiência é leiga, então você poderia nos dizer alguma coisa sobre isso? Pois é, então, eu escutei tua pergunta e você me pergunta sobre as bases da antroposofia, né? Então, a gente vai começar pela parte mais desafiadora, né? Como você disse, fazem 27 anos que eu é, estudo, né, essa ciência, mas eu me sinto sempre começando de novo, né? Começando e começando, né? Mas eu acho que a gente pode tecer um pouco, né, para encontrar, pra falar um pouco dessas bases, tecer um pouco através da biografia de Stein e das suas principais obras. E aí talvez eu consiga passar uma enxuta ideia, né, dessa extensa ciência que é a antroposofia. Então vamos lá, né? Então vamos começar pelo criador, né? O criador dessa ciência foi Rudolf Steiner. Ele era um filósofo, cientista, educador, artista, conferencista, escritor e mais coisas aí, né? Mas ele passa a sua vida entre essa região da Áustria, Alemanha e Suíça, né? Ele nasce numa pequena cidade da Áustria,
e estuda em Viena, vai trabalhar na Alemanha, e os últimos 7 anos da vida dele ele passa na Suíça, que é onde realmente ele funda lá o grande centro mundial da antroposofia, né, numa cidade que se chama Dorna. Está lá hoje esse centro, onde está concentrado ali todas as pesquisas em todos os âmbitos fundamentados na ciência. Ele faz isso por volta de, acho que, de 52 anos. E, é, e aí, sim. E aí, eu vou falar mais dele através dessas obras, tá certo? Então, assim, Beleza, pode seguir. a antroposofia, ela é uma ciência espiritual que, sendo considerada uma ampliação da ciência natural, tá? Então, assim, veja você que tem uma coisa importante para a gente entender, que ele reconhecia plenamente a ciência natural, mas ele vai afirmar a existência de uma realidade, né? A existência de um mundo espiritual, para além desse mundo físico, sensório, né? Que a gente percebe, e nisso uma existência também espiritual para o ser humano tendo a natureza espiritual, né? E não só essa experiência terrena que a gente tem, né? Então, isso vai ser, assim, fundamental entender. Mas ele, na autobiografia dele, ele coloca bem claro isso, que ele não gostaria, que ele não está criando uma ciência para ser uma ciência colocada ao lado da ciência natural, não, mas que realmente fosse uma ampliação, uma extensão dessa ciência natural. E para isso, ele muito jovem, ele já vai começar a pesquisa dele toda pela essa ciência natural, né? E também, muito jovem, ele já desperta para realidades suprassensíveis, né? Para realidades espirituais. Mas ele guarda isso durante muitos anos na vida dele, até que ele possa realmente entender o que acontece com ele e ele fundamentar aquilo que é sua própria experiência, né? Então, aos 16 anos, por exemplo, né, ele já tinha lido toda a obra de Kant, né? Uau! E, é, e e ele vai estudar e ele vai mergulhar em toda essa época, né, da jovem dele, em vários cientistas, em vários filósofos, ele vai beber realmente de várias cosmovisões. E mais um eu tenho que destacar, né, que é pouco tempo que a gente tem, eu vou só passar, né, destacar alguns. Um é muito importante, que é Goethe, né? E só lembrando que é o que escreveu aquela grande obra do Fausto, né? É um grande botânico também. E Stein, aos 29 anos, ele vai ser convidado para organizar todos os manuscritos da ciência natural de Goethe. Então, esse é um passo assim muito decisivo na vida dele, vai mudar completamente o pensamento dele e porque a teoria, né, do conhecimento de Goethe, a teoria fenomenológica, vai ser exatamente a teoria que a gente usa, né, e que vai usar, né, como a teoria de toda a pesquisa antroposófica, né? Isso é uma coisa básica também da gente falar. Então, assim, aos 33 anos, ele publica a sua grande primeira obra, que é a Filosofia da Liberdade, e nessa obra, o tema central dessa obra é o pensar humano, né? É uma obra realmente gigante, assim, essa obra, né? É uma obra que os antropósofos estudam e pesquisam muito em cima dela, porque ela, digamos assim, ele vai aí colocar que essa capacidade pensante, né, do indivíduo humano, ele, uma vez exercitada, ele toca essencialidades, né?
E, seguindo a isso, nessa mesma obra, ele vai trazer esse tema da liberdade humana, que é um tema também básico na antroposofia, porque Steiner vai dizer que o futuro da humanidade, né, o nosso futuro, é sermos seres da liberdade e do amor. Essa é a substância que a gente vai, vai desenvolver, né? Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Nossa, muito, muito bonito. É uma obra realmente muito grande. E aí, ele começa, né? É interessante eu falar isso, porque a gente vai falar de biografia. Aos 42 anos, e eu tô dando um salto, né? Ele publica essa obra aos 33, e aí, aos 42 anos, é quando ele começa realmente sua vida pública. Isso vai ter um sentido quando eu falar lá na frente, né, mais sobre essas leis de desenvolvimento, a gente vai, isso é importante, a gente vai entender, né, mais isso. E aí, aos 43 anos, aos 42 anos ele começa a sua atuação pública, mas aos 43 anos ele vai publicar uma outra grande obra que, para nós, aconselhadores biográficos, ou para as pessoas que trabalham com essa área de desenvolvimento pessoal, é uma obra assim de cabeceira, é uma obra bem importante, que é o Conhecimento dos Mundos Espirituais. E nessa obra, ele vai fazer um fio de um caminho de exercitação moderna, que ele garante ser seguro, né? Onde você faz sem nenhum tipo de indução, sem nenhum tipo de estímulo, mas com sua consciência completamente acordada e presente, né? E você faz a partir de suas próprias forças, né? Então, nesse livro, né? Até porque, Valéria, ele vai dizer que a antroposofia, ela não é uma teoria, ela é um caminho de desenvolvimento. Então, Sim. é um livro assim cheio de exercícios, né, de autodesenvolvimento. E nesse percurso desse livro, ele vai mostrar a importância desse trabalho na alma humana, né, no equilíbrio desses três âmbitos, pensar, sentir e agir, ou seja, trabalhar todas essas questões da alma como, né, exercícios anímicos. E também ele vai trazer um caminho nesse livro para o desenvolvimento de órgãos suprassensíveis, né? Porque ele diz que através de uma atividade pensante lúcida, a gente vai, né, conseguindo desenvolver esses órgãos de percepção suprassensível, que é o que a gente entende na antroposofia, que o ser humano vai desenvolver cada vez mais ao longo aí do nosso futuro, quem estiver fazendo o desenvolvimento. Então, essa é uma obra bem importante, bem básica. Aos 42, não, aos 43 anos também, ele vai publicar uma outra obra, que é a Teosofia. Esse é um livro bem didático, assim, mas ele traz essa imagem que vai ser o pano de fundo para todo o trabalho e todas as áreas da antroposofia, que é essa imagem trimembrada do ser humano. O ser humano tem um corpo, uma alma e um espírito. Ou seja, a gente tem uma natureza corpórea, anímica e espiritual, né? E também essa imagem de uma natureza, aliás, o ser humano tendo também o que ele chama de quadrimembração, ou seja, a gente não tem só um corpo físico na nossa corporalidade, a gente tem alguns corpos sutis, né, que têm suas tarefas importantes, né, e essa no geral, seria assim, o que vai estar em todas assim, como um pano de fundo para tudo, né? Como eu falei. Então, essa é uma grande, diria aí, que é uma base importante, né? Outra obra que eu acho importante trazer é a Ciência Oculta, né? Ele publica essa obra com 48 anos, e aí, nessa obra, ele vai trazer essa cosmogênese que ele acessa, né? Ou seja, essa origem da vida, né? Passado, presente e futuro da Terra. Ele vai trazer também essa cosmologia dele, né? Essa cosmologia dele que ele vincula aí
o ser humano, né, o homem, a Terra e o universo, né? Também nessa mesma obra, é um livro bem grosso, assim, ele traz também esse caminho da humanidade, ou seja, a humanidade também tendo uma biografia, fases dessa biografia, onde estamos agora enquanto fase da humanidade, e a gente vai ver um paralelo muito grande entre essa biografia humana e a biografia da humanidade. É muito interessante isso, que a gente refaz de uma certa forma no nosso caminho, todo esse caminho que a gente fez enquanto humanidade. Isso é muito importante para nós, aconselhadores. É um tema muito especial, por exemplo, para os educadores, porque todo o currículo Waldorf vai ser pautado nesse paralelo que existe, nesse conteúdo produzido pela humanidade e nesse momento que, por exemplo, a criança e o jovem está, né? E esse conteúdo vai ser exatamente o alimento para aquela fase da vida, né? Então, Sim. assim, veja você que é, é, isso vai, na verdade, aí todas essas bases ele vai estar trazendo, eu acho que por volta de 50 até o final da vida dele, que é 64 anos, né? Ele morre em 1925, é, e aí ele começa a dar cursos de formação, né? Para as pessoas que chegam fazendo as perguntas, como colocar essas bases dentro de um determinado âmbito, e aí ele começa a fazer os cursos de formação. E isso vai para pedagogia, para medicina, para arquitetura, para agricultura, para farmacologia, para psicologia, para as artes, para a questão social, né? Naquilo que a gente vai ver como tema da trimembração social, que ele faz isso no pós-Primeira Guerra, para a biografia, ou seja, e por aí vai, né? E é importante dizer que isso impulsiona instituições no mundo inteiro, né? Nos 5 continentes hoje a gente tem instituições antroposóficas dessas mais diversas áreas. A gente tem escola Sim. Waldorf, para você ter uma ideia, até na China. Uau! É, Incrível, né? é incrível. E aí isso realmente a gente vê como ele deixou realmente extraordinárias contribuições para a humanidade, né? Então, por isso que eu falei, são 27 anos de estudo e eu não consigo abarcar É muita coisa, né, Beth? É muita coisa. muita coisa, muita coisa. Agora sim. Então, o que é o estudo biográfico? Conta aí para gente. Pois é, o estudo biográfico, vamos lá. Como transcorre essa vida humana, né? Quais são essas leis de desenvolvimento que a gente fala na biografia humana? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que todas essas leis são leis fundamentadas nas imagens arquetípicas do ser humano que Stein deixa, tá? Isso tudo que eu vou Sim, falar aqui, né? sim, Então, a gente vai olhar isso em 3 grandes fases de vida, né? A gente tem um primeiro período, que a gente vai ver que é o período da construção do corpo, né? Ou seja, um período onde a gente vai ganhar essa maturidade corpórea biológica, né? E isso leva 21 anos. Um segundo período a gente vai aí ter o período do amadurecimento da alma, ou seja, do amadurecimento psicológico, né? E isso também leva 21 anos. Mas aí, o período do amadurecimento do corpo é de 0 a 21, do amadurecimento da alma de 21 a 42 anos. E a gente tem um outro período de 21 anos, onde a gente vai ter essa possibilidade, porque é uma possibilidade, de um amadurecimento espiritual. E isso vai de 42 a 63 anos. Então, a gente tem aí 3 grandes fases. Agora, dentro dessas 3 grandes fases, né,
Que pena, eu fiz um desenho aqui, talvez depois eu possa colocar aqui na tela para a gente ver essas curvas, assim, eu acho que, não sei, eu sou muito visual, eu sempre gosto, eu acho que facilita muito quando a gente mostra as curvas, mas espero que as pessoas estejam entendendo, né, essa descrição que eu fiz dessa imagem, né? Então, assim, essas são leis que a gente vai falar agora, que elas são arquetípicas para qualquer ser humano, independente de estar aqui no Brasil, na China, seja em qualquer lugar. São leis que todo ser humano vai viver e vai ser submetido a ela, né? Na verdade. Então, assim, dentro dessas três grandes fases, a gente pode ver aí no pequenininho, por exemplo, de 0 a 21, a gente tem três períodos dentro dela, que é exatamente o que a gente vai chamar depois de setênio, né? Então, eu tenho aí, de 0 a 21, eu tenho de 0 a 7, um primeiro setênio, de 7 a 14, um segundo setênio, e de 14 a 21, um terceiro setênio. Assim sucessivamente na alma. A gente vai ter esse período da alma de 21 anos, dentro dele a gente vai ter mais três setênios. A mesma coisa a gente tem No de desenvolvimento 42, espiritual, né? exatamente, de 42 a 63. Então, a gente tem uma imagem bem bonita, Valéria, sobre isso, né? Que eu acho que vale a pena a gente, lembrei agora que vale a pena a gente falar, que é assim, que a gente leva 9 meses dentro do útero, né? Na barriga, né? Para a gente realmente nascer e vir para a Terra definitivamente, e a gente leva 9 setênios para realmente a gente fazer todo um desenvolvimento desse ser, né? Sim, E é bem especial a gente ver esse ritmo, né, do 9 sim, aí, né, sim. na nossa vida de desenvolvimento. Então, assim, e aí a gente vai ver aí e falar, ah, não, mas espera aí, e depois, né? Isso é importante, né? Porque depois a gente, claro que a gente continua vivendo, a vida não para aos 63 anos, mas a gente disse que a gente aos 63 anos é como se a gente tivesse cumprido, né? Essas leis, né? Que a gente estava submetido e a gente se sente realmente mais livre aí. E a gente vai observar nas biografias como cada vez mais nesses últimos setênios a gente vai estar muito mais focado nas questões da humanidade, não mais nas nossas questões individuais, né? Das nossas Sim, responsabilidades, como anteriormente acontecia, né? sim, Então, sim. assim, isso é bem... assim, a doutora Guda tem dois livros em relação a isso. Ela fala, Livros na Terceira Idade, né? Que é pós 63 anos, e também ela lançou um outro livro antes dela morrer, que é A Vida Depois dos 80 anos, que ela morreu com 90 e poucos anos, né? Então, a gente vai ver aí que nos setênios, cada setênio desse, a gente tem características próprias, a gente tem demandas próprias, a gente tem crises próprias, a gente tem leis próprias, e a gente vai ver como, nesse transcorrer da vida humana, essa possibilidade do desenvolvimento, ela está aí o tempo todo e é constante e acontecendo, né? Agora, eis um desafio nosso humano, né? Que eu sempre falo, a gente não veio, a gente veio aqui para trabalhar. Então, a gente precisa realmente de um esforço, né? De estar o tempo todo nessa conquista. Se a gente olhar uma criança, né, aprendendo a andar, o que é que a gente vai ver? Ela o tempo todo cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. É um esforço danado que ela faz, né? Sim, Mas sim, assim, isso é um arquétipo, isso vai ser a nossa vida inteira, principalmente nos últimos setênios. Então, eis aí nosso desafio humano. sim. Beth, então fala para a gente um pouquinho sobre essa questão dos setênios, o que representa, o que significa, traz um pouco mais de para a gente entender aí esses setênios. Tá Que é uma certo. coisa que eu já ouvi falar, porque, por exemplo, eu dei uma lida nesse livro da Gudrun, que Sim. é o Ah, Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Então, ela é. fala algumas coisas.
Mas Aham. então conta para a gente um pouquinho. Pois é, esse livro é uma delícia, né? Esse livro, ele é um livro bem enxuto, mas um livro que tem realmente todo isso tudo que eu estou falando aqui em termos de metodologia, que a gente, né? Enfim. Mas vamos lá no setembro. Então, temos aí 9 setênios, e eu vou tentar, Valéria, fazer um passeio um pouco bem Sim, rápido, porque a gente tem sim, pouco porque assim, tempo, é né? tudo muito extenso, não dá para falar tudo. Fala só um É, pouquinho que pois dá, é, né? vou falar assim. Então, assim, mas vou tentar deixar um pouco essa imagem de todas esse passeio que a gente faz na vida, né, por todos esses setênios, e mais ou menos como é que esse eu, né, porque assim, esse membro, né, que é o nosso cerne espiritual, né, ele para a antroposofia, ele desce para a Terra de uma existência, que é uma existência espiritual, né? E digo mais, né? É que realmente, para a antroposofia, a gente escolhe a época, a gente escolhe a família, a gente escolhe o país. Isso tudo realmente é uma escolha, né, desse eu, né, para fazer um desenvolvimento, né? Cada país tem as suas questões, os seus desafios. E a vida humana, ela vai se desenvolver diante desses desafios. Então, e Ah, eu vou fazer um comentário rapidinho, desculpa ah, lhe interromper. não, É que tranquilo. uma vez eu estava conversando com uma amiga minha durante a fase da pandemia, né? E ela estava muito chateada e indignada. E a certa altura eu disse: Menina, presta atenção, você escolheu vir nessa época, você escolheu viver essa pandemia, como eu também. Então, tenta lembrar, né, o que você queria aprender, o que você queria ensinar, por que você está aqui agora? Aí ela, não tinha pensado nisso, sabe? Mas enfim, desculpa, interrompi, Não, segue. mas não, muito bom, é exatamente isso. Então, esse eu humano, né, que ele é um membro eterno, né, da entidade humana, ele é o portador da nossa consciência e a gente diz que é ele que vem com intenção de vida para ser realizada na Terra. E eu vou andar um pouco sobre aqueles momentos onde esse eu começa a se revelar, a se manifestar, só para a gente ter uma ideia, né? Sim. Rápida desse transcorrer, desse desenrolar, desse desenvolvimento, desse eu se firmando a caminho de sua missão, porque a gente tem uma intenção, e a gente tem uma missão, tem uma tarefa, como que a gente queira chamar, né? Mas então, e aí esse eu, ele logo no primeiro setênio, que é esse setênio, assim, onde acontece na vida humana esse nascimento físico, né? E aí teria muitas coisas para falar, mas eu vou me resumir a dizer que é o nascimento físico, os órgãos estão aí num Sim. processo de desenvolvimento ainda, mas a gente tem uma grande crise, que é bem conhecida, que é a crise dos 3 anos. É aquele momento onde esse eu ele dá um primeiro sinal. E aí você deixa de falar, por exemplo, Valéria quer água, né? E você começa a dizer eu quero água, né? Isso é muito interessante quando a gente olha no desenho infantil, né? Esse momento onde a gente vê realmente ali essa manifestação, que é aquele pontinho que a criança começa a dar e ela começa a dizer eu pela primeira vez. E isso vem de uma forma, por exemplo, bem característica, que é a tal da birra, né? Os pais enlouquecem porque a criança diz não, e não, e não, e não. Na verdade, é um movimento dela se separar do mundo, né? E quando ela se separa, ela tem o primeiro lampejo, o primeiro flash de uma consciência de si mesma, mas isso ainda é mergulhado numa plena inconsciência. Se você olha uma criança desenhando nessa idade, você vai ver aquelas garatujas, né? Ou retilínea ou curvilínea. Na verdade, ela e o mundo é a mesma coisa, né? E aí, um determinado momento, ela começa a se afastar e ela começa esse eu a se manifestar, né?
como um lampejo de um eu individual, né? Então, vamos pular para o segundo setênio, que é o momento desse nascimento, dessa vida emocional. E aí a gente tem, aos 9 anos, uma outra crise, né? É uma crise, é uma profunda metamorfose que acontece aí, uma transformação que acontece realmente na criança. Ela perde, é o momento que ela perde a fantasia, né? E de novo, essa vivência de um eu, onde ela começa, perdendo a fantasia, ela começa pela primeira vez a ver a realidade do mundo. Porque antes, não sei se você tem lembranças disso na sua biografia, mas antes a gente conseguia, através, com a nossa fantasia, resolver muitas coisas, né? Agora não, a vida é real. E a gente cai, a gente diz assim, começa a cair desse paraíso, né? Sim. E pulando para o terceiro setênio, a gente tem um outro momento importante desse eu, né, que é o setênio onde tem aí um nascimento dessa identidade, né? Esse eu está quase nascendo, que é os 18 anos e meio, né? E nesses 18 anos e meio, é assim, essa individualidade, ela começa a se rebelar, né? Porque ela já quer tomar posse desse eu e ela começa a querer agir a partir da sua própria individualidade. A gente vê isso muito característico nesse momento da adolescência, né? Então, essa rebeldia, muitas vezes, essa tentativa desse eu realmente começar a se expressar e a nascer. E daí eu vou para os 21 anos, que é o nascimento, de fato, dessa a gente diz assim, esse eu nascido, né? E o que é que ele quer agora? Ele quer transformar a terra, Valéria, né? Ele quer começar a mudar tudo, né? E é muito característica, por exemplo, o meu filho, a primeira vez que ele botou um mochilão nas costas, ele quis fazer uma viagem sozinha pelo mundo. Então, isso é muito comum, né? Eles já querem fazer realmente algo, né? Isso é muito necessário, né? E aí a grande pergunta é quem eu sou, né? Quem eu sou, né? O que é que eu vim fazer aqui nessa terra, né? E aí ele começa agora, a gente começa esse eu fazendo todo um trabalho de querer transformar esse seu passado. O passado agora é matéria-prima para a gente começar a trabalhar. Eu sempre digo aos Sim. meus clientes que a gente vem para ser um ser individualizado e não para ser um ser herdado. Então, a gente vai começar agora um grande caminho essa fase, né? Essa grande etapa entre 21 a 42 anos, começa todo um trabalho de elaboração da alma. E aí, dando um passinho mais à frente, vai me sinalizando o tempo, viu? Tá? Dando, Pois é. pois é, É, tem mais daqui a conteúdo. pouco a gente já vai, depois dessa, a gente fala sobre o aconselhamento, mas finalize aí. Tá, mas posso ir um pouquinho, né? Porque a gente tem ainda Tá, algumas coisas tá. importantes. E aí eu vou correr, tá? Então, assim, a gente dá um passinho aí nessa consciência, e aí a grande pergunta arquetípica aos 28 anos é: e agora? Como prosseguir? Né? Estou sozinho, sou adulto, e agora? Como é que eu vou? Né? Que futuro é esse que me espera aí? Como é que eu vou prosseguir? Dando um passo para frente, aos 35 anos, esse é um momento muito importante, que é o meio da vida, 28 a 35, e a grande pergunta é: o que é essencial para mim? Né? É uma crise bem existencial, profunda, né? E aí a gente tem, no meio dos 35 a 42 anos, a gente tem os 37, mas eu não vou falar agora porque vai demorar um pouquinho, mas se a gente tiver tempo eu retomo, que se chama nó lunar. A gente tem um ritmo que se chama nó lunar, que acontece a cada 18 anos e meio, que tem a ver com nossa tarefa de vida. É um ritmo bem bonito, mas eu vou pular para 42 anos, é uma outra grande crise, que é a crise da é, é, autenticidade. Né? Eu me pergunto quem eu sou realmente. Né? Eu estou indo, né? Eu estou vivendo conforme aquilo que eu realmente acredito. Né? Então, é uma crise que começa a ser uma crise bem interna, e a partir daí, Valéria, até 63, as crises são cada vez mais internas. Né? Sim, sim. Esse movimento que realmente a gente precisa fazer de um desenvolvimento espiritual. Né? Então, as crises são internas, e crise
na biografia é desenvolvimento. Então, elas são muito bem-vindas, né? E aí, 49 anos, aquele momento, né, que a gente começa já a desprender forças realmente, né, do físico, aparece a menopausa, enfim. Isso tem um significado que aí esse declínio biológico, né, que é uma lei física, ninguém escapa, isso vai acontecer, mas essa curva do desenvolvimento espiritual, ela precisa ascender. Isso é decisivo nesse momento do declínio biológico. Né? A gente não Sim. vai entrar numa decadência, a gente tem essa possibilidade de um desenvolvimento espiritual. E as crises internas vai ajudar realmente a você fazer esse caminho. Então, assim, a 49 e o que é que eu ainda posso fazer, né? 56 é onde que eu posso contribuir, né? Ou seja, a gente já encontrou aqui nesse período, né? Arquetipicamente, a gente já encontrou a nossa tarefa de vida, o lugar que eu me encaixo e eu quero fazer uma realização ali, eu quero fazer uma atuação, né, e uma contribuição para a humanidade naquele lugar, e a gente chama isso de missão de vida, de tarefa de vida, né? Até que a gente chega realmente nos 63, nesse grande portal, né? Que é aquele momento onde a gente diz assim, eu consegui concluir, né? E agora eu sou um ser de fato, digamos assim, né? Eu construí minha própria obra, né? E tem uma imagem, só para terminar, que eu queria, agora me lembrei dela, que é bem bonita, que é a imagem da vela. Tá? A gente começa, isso eu escutei um professor muitos anos atrás, ela me vem agora, né? E que é uma imagem bem bonita, que é assim, a vela, ela no começo ela tem a grande parte de cera, né? Com um pouquinho de fogo, né? No final da vida, a gente tem quase nada de vela, né? E de cera, e a gente tem um fogo enorme. Ou seja, a gente fez um percurso de gasto de vitalidade, porém de ampliação de consciência. Então, assim, esse é o caminho, né, que rapidamente eu posso passar para você, Sim. assim, no dia. Maravilhosa essa imagem, Beth. Gostei muito. É linda a imagem, muito bonita mesmo. Aí, olha só, aí agora eu vou perguntar para você, como aconselhadora biográfica, no que consiste esse trabalho de aconselhamento biográfico e de que maneira os setênios nos ajudam a nos conhecer melhor, né? Dentro desse trabalho. Pois é, então, esse trabalho, o trabalho de aconselhamento biográfico, quer dizer, ele vem, na verdade, é, se construindo, né, como uma nova atividade profissional é, é, desse âmbito do desenvolvimento humano, agora bastante consolidado, já existem aconselhadores biográficos no mundo todo. É importante voltar a dizer que todo esse trabalho é um trabalho que a gente chama um trabalho de higiene, um trabalho fundamentado nos fundamentos da antroposofia, mas ele começa a ser sistematizado em 1976, eu acho que é em 1976, com a publicação de uma obra que se chama Fases da Vida, do Bernardo Livengood. É uma outra grande obra que eu acho que você vai gostar muito. E, pela primeira vez, ele é considerado o pai da biografia. Pela primeira vez, ele sistematiza todas aquelas palestras de Stein sobre a biografia humana, né? E a doutora Gudrun vem depois com a. Porque, assim, como ela era médica, ela foi a pioneira da medicina antroposófica no Brasil também, né? E ela passa a ser a pioneira também do trabalho de aconselhamento biográfico no Brasil. Ela vê que os pacientes que estão doentes, ela percebe a importância de um trabalho de autoconhecimento, né? De autodesenvolvimento. E daí ela vai realmente sistematizar uma metodologia que é exatamente essa metodologia que a gente usa hoje, né? É importante dizer. Então, em Sim, 1993, ela começa os cursos de formação aqui no Brasil. É um curso de complementação profissional, tá?
dura 4 anos de formação, é um curso bem intenso, né? E hoje a gente tem uma associação brasileira de aconselhadores biográficos que congrega 4 escolas no Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro aí com você, Florianópolis e Juiz de Fora, né? E a gente também tem um fórum mundial de, de, é, de aconselhadores, né? Aliás, um fórum que congrega todas as escolas do mundo, né? Tá. Então, é, Aí eu queria perguntar o seguinte: como é essa metodologia e se o trabalho, o aconselhamento biográfico pode ser feito individual ou em grupo? Se puder juntar as duas, sim, sim, falar sobre essa sim, metodologia. pode fazer. É a mesma metodologia, só que a estrutura ela muda, né? O trabalho de grupo ele tem existe essa troca muito rica, né, de experiência, da escuta de outras biografias. Ele é um trabalho mais enxuto, né? Normalmente assim são poucos dias, né, para que é feito esse trabalho. Mas é um processo muito rico por conta dessa vivência, né, de escuta, né? Você se espelha também na biografia do outro, enfim, tantas coisas importantes acontecem aí, e também na estrutura do trabalho individual. Esse vai ser mais extenso, né? A gente tem a possibilidade de explorar, sem dúvida, né, mais temas nesse trabalho, né? Eu, particularmente, hoje, eu deixo esse tempo muito a cargo do cliente. Tem clientes que são mais exigentes, eles querem realmente uma coisa é, é, Aprofundada. mais aprofundada. Tem clientes que vêm que já fez vários tipos de terapia, né? E quer realmente fazer um mergulho maior, e eu deixo a cargo dele o tempo de duração desse processo, né? Porque a gente tem muita coisa para explorar num processo biográfico, né? Então, Sim, assim, mas e os dois têm esse objetivo de um trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autotransformação, tá? Então, vamos lá. Como é que seria essa metodologia, né, biográfica, sim, sim, tá? Então, a metodologia biográfica, ela vai fazer uma retrospectiva de toda a sua vida, né? A gente vai fazer levantamento dos acontecimentos, tanto internos como externos. Isso tem uma diferença muito grande, porque os externos falam do que aconteceu ali, o fato, né? E o interno, como você vivenciou, isso diz de você, né? Então, a gente sim, faz todo esse levantamento, isso ano a ano, Valéria, ano a ano, né? De forma que a gente possa ordenar numa linha realmente do tempo, tá? sim, Assim, a gente chama isso de um mapeamento, né, biográfico, puxa esse fio, né, que no final a gente puxa um fio, né, que a gente chama o fio vermelho, que é o fio realmente desse sentido da vida, né, que você pode, ao longo dessa ordenação ano a ano, você pode, no final, olhar, né, toda a sua biografia, imagina como se fosse uma grande panorâmica que a gente tira hoje a foto, né, daquela panorâmica assim, sim, sim, né? E você pode olhar isso enquanto panorama, um panorama grande, e só que durante o processo a gente imagine assim um zoom que você vai dando em cada setênio, olhando cada fase da vida, olhando todos os aspectos, aqueles aspectos que precisam ser considerados, que precisam ser reconhecidos, que precisam ser ressignificados, que precisam ser transformados, né? Ou seja, você vai revisitar todo esse passado para sim, você realmente, isso a gente colocando em vários aspectos, tem muita coisa, a gente poderia falar muito mais aqui, mas é, é, assim, em resumo, seria realmente a gente olhar todos esses aspectos para impulsionar você a exatamente ver o que é que eu preciso transformar, e aí
mirar o futuro, né? Porque o trabalho biográfico ele objetiva esse futuro, porque o passado você não pode mudar. Mas o eu, a gente diz que é o senhor do futuro. Esse sim eu posso transformar. Sim, sim, Então, a gente vai ver nesse caminho é, todas as crises, todos os padrões, todas as crenças, tudo aquilo que eu fui construindo e que eu fui sendo também construída, né? Eu carrego um conteúdo educacional, né? Eu carrego esse conteúdo cultural do lugar que eu nasci, da região que eu vivi, enfim, isso tudo está em mim. E eu reconhecendo isso tudo, né? Eu posso ganhar aí agora uma percepção muito mais ampliada do meu ser, né? De quem eu sim, sou, sim, né? E aí eu posso transformar nesse processo muitas coisas, né? Mas a ideia realmente é que a gente possa é, é, fazer esse olhar sobre essa retrospectiva no passado para a gente transformar esse futuro, né? Na sim, verdade, sim. né? E aí a É, gente perguntar o que é que eu quero agora, né, dessa vida, né? sim, sim. Na verdade, o trabalho ajuda as pessoas a entenderem que a vida delas não é uma sucessão de fatos aleatórios, né? Mas que é um processo contínuo de desenvolvimento, de mudança, de transformação. É maravilhoso, é maravilhoso. Para Isso. quem é esse tipo de trabalho, Beth? Pois é, Valéria, mas antes de responder isso, eu queria dizer que uma coisa importante é que a gente percebe que nesse trabalho algo muito especial acontece entre o cliente e o aconselhador. Nesse livro que você está, a própria doutora Gudrun fala, e às vezes eu falo assim, se você quiser fazer sozinho, você pode seguir. Agora, é um diferencial muito grande quando você tem uma pessoa que te ajuda a olhar, né? Toda essa sua biografia. Então, quando isso acontece, realmente algo muito especial acontece, né? Uma confiança que se estabelece muito grande, um vínculo muito grande que se estabelece entre essas duas pessoas, né? Sim, É realmente um encontro muito grande. Então, eu sim, sinto muito agradecida, por um lado, de receber, né, uma biografia e, por outro lado, apoiar nesse desenvolvimento que é o nosso objetivo enquanto aconselhador. sim, sim, E para quem é esse tipo, né, de trabalho? Veja, para todo adulto, né, que esteja sobre a posse do seu eu, ou seja, a gente trabalha de uma forma diferente dos psicólogos, né? E assim, mas que o adulto ele está sobre a regência da condição de sua vida, de suas ações, né? sim, Então, sim, assim, claro que você, quando faz uma avaliação, tem pacientes clientes que você fala assim, olha, realmente a gente precisa encaminhar, porque essa pessoa está fazendo uso de medicamentos, ela está realmente com outras sim, questões que a gente, mas é, toda pessoa adulta que busca esse trabalho de autodesenvolvimento, de autotransformação, é um processo maravilhoso que a gente pode apoiar, né? Por exemplo, em momentos de crise, é muito comum a gente receber clientes que estão em crise e ela olha para a crise, compreende aquela crise dentro das leis, e aí ela faz um processo de superação e ela vai para uma outra fase da vida, né? sim, Então, assim, é, então é um trabalho que a gente pode dizer um trabalho bem preventivo, sim, né? também, né? Não só higiênico, né? Porque você vai limpar tudo ali, né? Você vai olhar, ordenar e vai mexer, mas Sim, você vai prevenir muita coisa para esse futuro, né? Sem dúvida nenhuma. E esse sim, foi o grande, né, estalo que a sim. doutora Gudrun teve exatamente para sistematizar e criar essa metodologia, né? Eu queria que você falasse de resultados mais significativos que você se lembra dos seus aconselhados, assim.
Quanto tempo a gente tem aí, Valéria? Pouco tempo, mas vá falando. Ah, tá certo. Então, são inúmeros, tá? Os resultados realmente são inúmeros. É, é realmente uma metodologia que ao longo de 22 anos, né, trabalhando com ela, eu posso dizer que ela é realmente bem eficaz, tá? O resultado que eu vejo assim de cara assim mais importante é que a gente muda o nosso olhar sobre a nossa história e a nossa biografia, né? A gente começa a ter despertar um profundo sentimento de gratidão por ela, né? Sim, Nossa, né? Quando a gente olha o quanto que a gente construiu, o quanto que a gente fez, né? É, e isso desperta essa gratidão e a gente começa, a coisa que eu acho mais importante é que a gente começa a entender o sentido da nossa vida, né? Isso a gente, sim, como sim, aconselhador, a gente pode dizer assim, isso é assim uma coisa muito especial, né, que acontece. Então, assim, eu posso falar de duas biografias assim bem rapidinho, só para ilustrar, né? sim, sim, Né? Então, vou trazer uma mulher de 60 anos, né? Estou lembrando agora, foi uma biografia bem especial a dela. Ela chegou, ela já estava perto de aposentar, ela chega sem nenhuma esperança, ela diz que está sem foco, né? Que perdeu o sentido da vida dela, enfim. E eu, poxa, vamos ver se eu consigo ajudá-la, né? E a gente começou o processo. E realmente a biografia dela é uma biografia muito cheia de desafios, desde a infância, né? E aí ela começa a olhar, né? Quando a gente faz todo o trabalho, que ao longo do processo ela vai percebendo o quanto de forças que ela conseguiu desenvolver a partir de toda essa diversidade que era a vida dela, ela começa realmente a enxergar e mudar o foco completamente. Ela dá uma virada, né? E ela começa a resgatar essa esperança, né? E ela diz: bom, eu vou começar a viver os meus próximos anos, né? De que me resta de uma outra forma, ela começa a trazer outros interesses, ela realmente faz uma mudança em vários âmbitos da vida dela, né, para esse momento da aposentadoria. E o mais importante é essa coisa bonita que ela percebeu que ela ela conseguiu ver potenciais e qualidades e talentos e ajudas que ela deu ao longo de toda a vida dela, né? E isso é muito transformador, né? sim, Então, sim. assim, foi um processo de ganho de forças que você realmente percebe no cliente é muito grande, né? E aí, E uma outra que você ia uma outra, falar? pois é, então, vou trazer uns dois polos, né? Essa, Ah, uma pessoa de quase 60 anos, já bem no término da biografia, né? Quer dizer, das leis, né? Da biografia não, das leis. E essa menina, ela tinha 36 anos. A gente viu lá, eu pontuei bem rapidamente, uma crise bem existencial, né? E ela veio, ela tinha um casamento estável, ela tinha filhos, que estava tudo bem, ela tinha uma profissão que ela gostava, né? Mas essa crise é uma crise interna, porque às vezes a gente tem, não é, a crise não é só aquilo que, sei lá, aconteceu algo ali fora, né? Sei lá, um acidente, uma doença, uma coisa que nos leva também a uma crise, né? Mas às vezes está tudo tranquilo aqui, instável, né? Como eu digo, e de repente vem uma crise interna. E ela estava nesse momento, ela veio, né? E aí, ao longo do processo, ela vai percebendo, né? Ela vai ganhando um vigor muito grande no perceber o quanto de forças ela tinha, né? E foi incrível, Valéria, que ela percebeu que ela precisava, o que faltava, na verdade, né, que era essencial para poder ela responder essa pergunta, ela começou a ampliar completamente a profissão dela, né? Que apesar de estar satisfeita, mas ela começa a fazer cursos, ela começa realmente
a ampliar mesmo, com várias, né, várias decisões que ela toma, e no final ela sai daquela crise e ela fica e ela entende, né, por que que, né, o que é que faltava. E muito bonito, porque a gente vê que isso a gente sempre diz, né, assim, que a crise é sempre uma alavanca que lhe leva, ou eu digo assim, é uma onda que vem com a pergunta e você realmente ela só baixa quando você responde essa pergunta, até que vem uma outra, né? Então essa vida é aquela coisa, ela é cíclica, né? A gente pode Sim, fazer um desenho assim que vai e volta, né? Sempre com a pergunta que vem e a gente faz um desenvolvimento para uma nova fase da vida, né? sim, Então, falas como essa, assim, como eu mudei ao entender que há diversidade, né? Aquilo que eu vivia, né? Esse lado escuro da minha vida, na verdade, era ele me impulsiona para um ganho de forças, né? sim, sim, E assim, falas como, nossa, se eu soubesse dessas leis antes, né? Se eu tivesse feito isso e soubesse dessas leis arquetípicas, como teria sido mais fácil, né? Ter vivenciado essas crises que são, na verdade, arquetípicas, não são minhas, mas eu tenho a minha forma de lidar com essa lei é que é particular, que diz de mim, né? sim, sim. Então, Olha só, eu vou pedir para a Alexandre colocar na tela o seu contato, né, o seu telefone de contato, e vou pedir também para você dizer uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente ainda tinha coisa para falar, mas a gente não, não vai ter tempo, né? Você já deu aulas de biografia humana, né, na antroposofia aplicada à saúde em Recife, isso a gente só menciona porque não vai dar mais tempo, né? E eu ia também ir mais fundo no que é que encanta você, mas eu acho que está todo mundo já tão encantado que nem com o próprio encantamento que você passa enquanto fala, né? Que talvez nem precise mais dessa pergunta. E aí eu já vou passar para a questão da mensagem que você quer deixar para a nossa audiência, Beth. Valéria, veja, uma coisa que eu acho muito importante é que a gente pudesse ter como hábito fazer três perguntinhas: quem eu sou, quem eu estou sendo e quem eu quero ser ainda, né? Eu acho que isso traz um exercício tão grande para trabalhar esse nosso lado investigativo de quem, né, eu sou, né? E que a gente pudesse fazer isso como um hábito, né? Eu digo sempre isso traz também, faz com que a gente crie um caminho de fortalecimento interior muito importante, porque eu acredito que o que vai sustentar a gente em qualquer fase da vida, né, seja ela mais terrível, é realmente esse fortalecimento interior. A gente vê isso nas biografias que viveram em campo de concentração, enfim, e esse desenvolvimento, esse fortalecimento precisa acontecer, mas ele só acontece através de um trabalho de se perguntar e um trabalho que eu digo meditativo, né? Eu digo Sim, que aos meus clientes que a gente sempre tem duas tarefinhas. Uma é a minha responsabilidade diante do meu desenvolvimento e a minha atuação no mundo para ajudar essa humanidade. Então, é isso que eu deixaria de mensagem. ai, maravilhosa. Muito obrigada, Beth. Adorei, adorei. Como você falou, ele tem uma bibliografia super extensa, né? O Rudolf Stein escreveu muita coisa, eu acho que você conseguiu passar muita coisa, mas muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu quero também agradecer à audiência e lembrar, se alguém tiver novos temas para programas, que me manda pelo meu Instagram, que é @LoretoValeriaTerapia. Mas valeu mesmo, muito obrigada. Ai, muito obrigada, Valéria, é o que digo, e muito obrigada a todos que estão nos assistindo, né? Eu espero realmente ter contribuído aí de alguma forma, tá bom? Contribuiu com certeza. Beijo. Tá, beijo, tchau. Tchau.